A nova fase da operação, que investiga desvios não autorizados de aposentados e pensionistas do INSS, está influenciando uma das mais disputadas, mais importantes no cenário eleitoral de 2026, o governo de Minas Gerais. Segundo a colunista do UOL, Letícia Casado, as investigações atingiram um aliado do senador Cleitinho, um dos principais nomes da disputa do ano que vem. O deputado federal Euclides Petersen, que seria colega de chapa de Cleitinho como candidato ao Senado, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Letícia está com a gente aqui para contar melhor sobre essa história. Letícia, seja bem-vinda ao UOL News. Explica para a gente que história é essa aí. Vai mudar lá pode mudar a eleição em Minas Gerais? Boa tarde, Leandro, Isabela, Bruno. O que aconteceu nessa semana foi bem importante. Essa operação sobre o esquema de fraude no INSS, ela é enorme, tá chegando em político. Só que nessa semana ela chegou nesse deputado de Minas Gerais, o Euclides, que é um deputado muito próximo do Cleitinho, que é um senador super com muita força eleitoral, que teve mais de 4 milhões de votos na última eleição, que tem uma força nas redes sociais muito grande. E como que isso interfere no tabuleiro no ano que vem? O Cleitinho é pré-candidato ao governo, o Petersen é pré-candidato ao Senado. Então, primeiro de tudo, porque arranha a imagem do deputado e, por consequência, por tabela, a do senador. Porque todo mundo em Minas fala, olha, eles são considerados irmãos, eles são muito próximos, muito amigos mesmo. A gente vê até em rede social os comentários que estão tendo, então que o eleitor faz uma associação entre os dois. O Cleitinho não tem nada a ver com essa operação, inclusive já falou que se essa fraude for comprovada, o envolvimento do amigo dele for comprovado, ele vai se afastar do amigo. Só que, olhando para 2026, tem um xadrez eleitoral aí, né? E o Cleitinho, ele é considerado a principal força da direita para fazer oposição ao Matheus Simões. O Matheus Simões é o vice-governador de Minas, que vai assumir o governo agora quando o Romeu Zema deixar o cargo para concorrer na eleição de 2026. O Matheus Simões, ele é um nome muito forte, ele mudou para o partido do Gilberto Kassab, para o PSD, e o grupo dele ele está tentando costurar uma aliança ampla da direita para que ele chegue muito forte no ano que vem. Então, o Cleitinho era essa pessoa que podia tirar votos dele, da direita, do Matheus Simões, e da esquerda também, e ser um candidato com força caso ele decida concorrer. Então, essa operação já interfere aí porque arranha a imagem de um, sobra para todo mundo. E o que acontece? Falando que em Minas Gerais é muito importante, é o segundo maior colégio eleitoral do país, mas desculpa. Cleitinho. Me perdi aqui. O Cleitinho. O Cleitinho a gente não sabe como se ele vai ser. A gente não sabe nem se ele vai ser candidato ano que vem, porque ainda não decidiu se vai ser candidato ainda, mas existe essa expectativa. E o que acontece? Esse palanque em Minas é muito importante, porque é isso, é o segundo maior colégio eleitoral do país, tem um número muito grande de eleitor. O Felipe Nunes, o diretor da Quest, da empresa de pesquisa, estava falando o seguinte, olha, a gente tem que olhar para esse cenário, porque assim, em 2026, dependendo do que acontecer ali, se a direita consegue formar uma aliança ampla e levar a eleição de governador no primeiro turno e vencer no primeiro turno, eles vão virar os prefeitos, vão virar a população ali no dia a dia, fazer votos para o maior opositor do Lula. Lembrando que o Romeu Zema, ele pode ser candidato à presidência, pode ser candidato a vice-presidente, ou pode estar até compor numa chapa com alguém da direita. Então, é uma eleição muito importante essa do governo do estado. E aí, a última peça desse tabuleiro, que é uma peça importante também, é como fica a situação do Rodrigo Pacheco, com um dos grandes possíveis candidatos para concorrer no ano que vem. Ele se fortalece caso ele não entre caso o Cleitinho não vá para a eleição. Leandro. Só para finalizar, o Cleitinho disse que se essa operação for confirmada, se a fraude for confirmada, ele vai tirar o apoio. É isso do Petersen? Só confirmando isso está confirmado? Sim, eu falei com ele na quinta-feira, a operação foi pela manhã, ele falou, olha, não tem chance, eu tô aqui, o Petersen é uma pessoa próxima, mas se isso for comprovado, eu tô fora, não vou embarcar com ele, eu não tenho nada a ver com isso, não sou investigado, não quero meu nome misturado nessa confusão.
Perfeito. Letícia Casado, repórter do UOL, com uma notícia exclusiva aqui